A gente está falando aí dessa mudança, né, de governo, mudança de ano e sobre os desafios para a segurança pública aqui no estado de São Paulo em 2023. Nós vamos conversar agora com a presidente do Sindicato dos Delegados de São Paulo, a doutora Jaqueline Valadares. Jaqueline, obrigado por atender a Jovem Pan News. O primeiro desafio que eu quero fazer à senhora tentar fazer um raio-x de como o próximo governo vai tentar neutralizar a força da maior facção criminosa do país, que é o primeiro comando da capital, o PCC, já considerada a 8ª ou 9ª organização internacional no crime organizado. William, boa tarde. Sempre uma grande honra estar aqui participando do seu programa. Antes de começar a falar um pouco sobre essas expectativas, eu queria pontuar como o novo governo de São Paulo vai encontrar a segurança pública quando assumir a nova gestão, mais especificamente no que tange à Polícia Civil, que hoje é a polícia investigativa, é a polícia responsável por fazer investigações, por atuar nessa área que você acabou de citar, que é o combate às organizações criminosas. Então, antes de qualquer coisa, é muito importante que nós pontuemos como está a situação da Polícia Civil do Estado de São Paulo hoje. Eu destacaria aqui 3 grandes problemas que o governo vai encontrar quando iniciar a sua gestão. Primeiro ponto hoje é que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela tem um dos piores salários do país, e isso traz reflexos diretos. Por quê? Porque fica difícil atrair novos policiais civis para fazerem concursos para preencher a lacuna que nós temos hoje. Hoje, só para a população ter uma ideia, nós temos um déficit, um quadro deficitário de mais de 16 mil policiais civis. Nós trabalhamos hoje com menos de 38% a menos do efetivo que deveríamos ter. E isso impacta diretamente nesse tipo de investigação, que demanda um trabalho qualificado, um trabalho de excelência. Então, eu preciso manter os policiais na carreira. E como que eu mantenho pessoas na carreira? Com salários dignos. Outro grande ponto que a gente tem hoje de dificuldade aqui na Polícia Civil é esse baixo efetivo, que está diretamente linkado ao déficit salarial. Muitas pessoas deixam as carreiras porque o salário não é atrativo, então vão fazer concurso para outros estados. Então, toda aquela expertise, esse investimento que se tinha nesse funcionário acaba sendo deslocado para outros estados, quando ele presta serviço para lá, e nós precisamos investir em material, delegacias estruturadas, material de inteligência, estrutura física e também trabalhar o policial civil. Então, é muito importante que o novo governo ele atue nesses 3 pilares para que nós tenhamos condições efetivas de combater esse tipo de organização criminosa. Porque há necessidade, sim, de investimento em inteligência, mas também há necessidade de investimento no material humano, que é o policial civil, que é aquele que vai fazer a investigação. Bom, partindo do princípio, se a senhora me ajude, por favor, o primeiro comando da capital, essa organização hoje, que é uma organização criminosa internacional, ela surge no início da década de 90. Nós tivemos 30 anos de período do PSDB. E o raio-x que a senhora me passa hoje sobre a Polícia Civil é alarmante. Então, o que a senhora está me dizendo é que o PSDB não investiu o que deveria investir na área da Polícia Civil, é isso? Exatamente. A Polícia Civil de São Paulo hoje, ela pode ser caracterizada como uma polícia civil que se encontra sucateada. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com uma empresa privada que trabalhe com um déficit de 38% de seus funcionários, não tem como prestar um serviço de qualidade. E isso a gente pode trazer para a segurança pública. Se eu tenho hoje uma polícia civil que é responsável pelas investigações, com um déficit de cerca de 38%, ou seja, 16 mil policiais civis a menos, o que eu espero dessa segurança pública, né? William, se nós tivéssemos hoje esses 16 mil policiais civis trabalhando, será que nós teríamos hoje a mesma problemática que nós temos na segurança pública? Não basta só abrirmos portas para fazer registro de boletim de ocorrência, não basta só facilitar o acesso da população por meio, por exemplo, de delegacia eletrônica, que é, sim, extremamente importante, extremamente útil, mas esses boletins de ocorrência, o furto do seu celular, o furto do seu veículo, estelionatos através de quadrilha Pix, tudo isso tudo eu consigo fazer registro de forma simplificada,
rapidamente, mas e quem que vai fazer a investigação desses boletins de ocorrência? Então, o governo que vai assumir, ele vai assumir com uma polícia civil extremamente deficitária em termos profissionais, no que tange a quantidade de servidores. Nós temos policiais muito capazes, com uma grande expertise. São Paulo é uma das melhores polícias do país em termos de investigação, mas nós não podemos esquecer que nós precisamos de quantidade de servidores para dar vazão ao grande número de boletins de ocorrência que nós recebemos hoje. E não basta só fazer concurso, eu preciso manter esse policial na carreira, o que não vem acontecendo hoje. Muitos policiais pedem exoneração, muitos policiais vêm se aposentando por conta da baixa valorização salarial. O discurso da desigualdade, da necessidade efetiva, ele é uma coisa que vem sendo tratado já há algum tempo. O que eu ouço de muitos seccionais que eu trago aqui na Jovem Pan, que a gente conversa, é que falam que, na verdade, por exemplo, na última gestão do delegado-geral aqui de São Paulo, nós tivemos um investimento significativo na parte de infraestrutura. Nós temos em São Paulo mais de 80 mil, por exemplo, policiais militares. Eu sei que não é da sua avaliação, mas fato é que, levando em consideração que no Brasil tem 480 mil homens e mulheres, nós temos aí 80 mil só aqui em São Paulo. É uma máquina dentro da área de segurança pública. O Pedro Costa está aqui, que é comentarista PAN, e eu queria fazer uma provocação para você, Pedro. Segurança pública é uma coisa cara, mas ela é necessária muito em função do que nós estamos vivendo, né, como sociedade, em função de todas essas desigualdades. Isso vai refletir nas estatísticas com problemas sérios na área de segurança. Bom, a sua avaliação da segurança pública no estado de São Paulo e qual seria para o senhor o maior desafio do atual governo, do governo eleito? William, boa noite à doutora Valadares, e a sua questão, ela toca no cerne, porque eu vou direto nela e dar um passo, porque nós temos um governo novo em São Paulo, um governo que foi eleito e que tem uma plataforma de política de segurança pública antagônica ou completamente diferente do governo federal que foi eleito. Então, nós vamos ter o maior estado desse país, o maior PIB desse país e a maior população desse país com o governador Tarcísio, que pensa segurança pública e a política de segurança de uma maneira. E no governo federal, com Lula eleito, nós temos um outro desenho institucional de segurança pública. Me parece que o grande desafio vai ser como eles vão dialogar diante de um inimigo comum e da responsabilidade de proteger todos os cidadãos. Esse é o ponto. Bom, doutora, a senhora conseguiria avaliar para mim a atuação, por exemplo, dos ex-delegados que passaram aí no controle da Polícia Civil? Por exemplo, as informações que eu venho recebendo ao longo dos anos, por exemplo, o Rui Ferraz foi um delegado que investiu muito na Polícia Civil, na parte de infraestrutura. O maior problema hoje está nessa parte dos concursos, é isso? Nós tivemos excelentes delegados gerais gerindo a nossa instituição. O doutor Rui, como o senhor bem citou, tem um histórico extremamente relevante quando se trata de combate a organizações criminosas, mas todos os delegados gerais que assumiram e que assumirão encontram limites que são trazidos pelos investimentos que o governo vai fazer na nossa instituição. Então, ainda que nós tenhamos pessoas extremamente capacitadas gerindo a instituição, nós demandamos investimentos diretos do governo. Essa questão de investimento em servidor, ela é essencial, não basta só fazer concurso. Concurso público é algo demorado. Um concurso público para uma carreira, por exemplo, como a de delegado, tem inúmeras fases. Eu tenho um provão, tenho a prova dissertativa, eu tenho a prova oral, tenho prova física. Então, é um concurso que demora meses. De nada adianta eu fazer um concurso público demorado, de alto nível, se ao final, quando eu aprovo esse servidor, eu não consigo mantê-lo na carreira. O salário de delegado hoje de São Paulo é o pior do país. Eu invisto tempo e dinheiro em concurso público, eu treino esse servidor em uma academia de polícia, meses com profissionais extremamente gabaritados, coloco esse servidor na rua para trabalhar em uma delegacia, iniciar uma investigação, por exemplo, uma investigação de uma organização envolvendo tráfico, enfim, são investigações demoradas, mas eu não mantenho esse policial. Daqui a pouco esse policial ele começa a prestar concurso para delegados de outros estados,
para outras carreiras, e aí aquela investigação é interrompida, outra pessoa assume uma investigação em trâmite. Então, quando a gente aborda essas questões de contratação, de valorização salarial, isso reflete diretamente na segurança pública da população. Não é só uma questão de pauta sindical, é uma questão de que eu preciso manter funcionários bons, funcionários de excelência e que tenham conhecimento de causa na carreira. E se eu não valorizar os policiais que a gente tem hoje, a gente não vai conseguir dar sequência nas nossas investigações de forma eficiente, ainda que nós tenhamos excelentes gestores na carreira. Tem coisas que não estão nas mãos deles, como, por exemplo, a contratação e a valorização salarial. Isso está na mão do governo do Estado e que nós esperamos que realmente venha com uma proposta inovadora para a polícia, uma proposta de valorização para que nós tenhamos essa segurança pública de qualidade que São Paulo demanda e que São Paulo precisa. Aqui em São Paulo, a gente tem aí o doutor Nico, o delegado-geral, que ele sobe para um secretário, ou seja, um cargo acima. Nós temos o Derrite, Pedro Costa, que é também um nome conhecido na área de segurança pública. A sua avaliação sobre essa nova estrutura, esse novo modelo que se apresenta aqui para o estado de São Paulo? Pedro. Minha avaliação, eu estou aqui aprendendo um pouco com a doutora Valadares. Eu acho que o Tarcísio, né, ele vai ter que, do meu ponto de vista, né, tá atento a essa questão no sentido de, como disse a doutora Valadares, né, valorizar o profissional, valorizar essas pessoas, enfim, a estrutura de segurança pública, apostar em tecnologia, né, não dá para a gente combater, digamos, um crime organizado que está no primeiro quartel do século XXI com métodos do século XIX, e isso, William, como está aqui no nosso diálogo, requer recursos e recursos bem aplicados. Então, às vezes, há uma política de muito enxugamento e de muita, digamos assim, restrição por parte dos investimentos públicos. Mas sem investimento não tem segurança, e segurança custa caro. A segurança demanda investimento em pessoal qualificado e em tecnologia. E tudo isso custa dinheiro e dinheiro bem aplicado. Bom, Jaqueline, eu ouvi uma vez na área de segurança pública que ela é necessária, mas ela é muito cara. Ok. No que nós estamos vendo em São Paulo, nós temos uma organização criminosa que fatura milhões. É a 8ª ou 9ª organização criminosa internacional que está presente com os seus pilares aqui no estado de São Paulo. E ela tem o roubo de carro, roubo de motocicleta, venda de entorpecente, roubo a banco. Ela tem todos os braços do mundo do crime e os faccionados vão pagando os seus pedágios para manter essa estrutura do sistema que hoje impera, né, dentro do primeiro comando da capital. E nós temos a figura do ladrão. Eu ouvi em algum momento que você combatendo o ladrão, você combate todos os índices de criminalidade, porque é ele que provoca toda essa, ele vai fazer o latrocínio, o roubo, o furto, enfim, é o combate ao ladrão. Aqui em São Paulo, o cidadão não está conseguindo andar com o telefone celular na Avenida Paulista, na Avenida Angélica, nas principais avenidas do grande centro. A senhora percebe uma diminuição no patrulhamento ostensivo nas ruas de São Paulo? William, o patrulhamento ostensivo ele é extremamente relevante porque ele vai inibir aquela violência imediata. Então, aquele furto que está acontecendo, aquele ladrão de celular que furtou o celular e fugiu, a polícia militar vai ser acionada, às vezes vai conseguir fazer a captura, apresentar isso na delegacia de polícia. O que precisa ficar muito claro é que baixar efetivamente índices de criminalidade, trazer para a população uma sensação de segurança, isso vai ser feito com policiamento investigativo. E quem faz isso hoje é a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. Isso porque quando eu prendo o furtador do celular, esse cara vai para uma delegacia de polícia, vai ser feito um flagrante, vai ser lavrado o flagrante, ele vai ser encaminhado para uma audiência de custódia, possivelmente ele vai ser liberado em poucas horas depois de apresentado na audiência, e ele volta para a rua. O que a gente precisa investigar é aquela organização que está por trás disso. Quem que recebe esse celular, quem são os receptadores, que fim é dado a esse celular, e isso levando para a realidade de N outros crimes, quem que vai ser o receptador do veículo, enfim. Então, eu preciso fazer um trabalho de investigação. O policiamento ostensivo preventivo, ele é essencial,
Porém, é preciso fazer uma investigação profunda de quem está por trás disso tudo. Não basta que a segurança pública se limite a um policiamento preventivo. Sem investimento em investigação, nós não vamos conseguir desmantelar as organizações criminosas e a população não vai ter a segurança pública que ela precisa, ela não vai conseguir voltar para casa em paz, tendo a certeza de que ela vai estar com todos os seus pertences e a sua segurança pública íntegra, sem que nós tenhamos investimento em investigação. O que vai reduzir a sensação de insegurança na população é a prisão dos cabeças dessas organizações criminosas, e não daquele que está lá na ponta, única e simplesmente. Eu queria agradecer à presidente do Sindicato dos Delegados de São Paulo, doutora Jaqueline Valadares. Jaqueline, obrigado pela gentileza da entrevista. Obrigada. Ótima tarde para a senhora e boas festas.